Um talentoso poeta baiano, professor, folclorista e editor, Marco Aurélio escreveu o livro Antologia do Cordel Brasileiro. Ele vem ao Arte e Letra para falar de literatura e da cultura popular do nosso país. O Arte e Letra volta já. Olá, Marcos. Você é um dos grandes nomes da atualidade, né, na literatura de cordel. Você ministra cursos, palestras em todo o país. Conta para nós o que é a literatura de cordel. O cordel é a poesia rimada, metrificada, é uma poesia narrativa que pode abordar desde temas jornalísticos até narrativas mais complexas, contos em que aparecem princesas, fadas, gigantes. Como é que ela surgiu no nosso país? É até uma coisa interessante, porque no nosso livro eu digo, né, que mais importante do que saber de onde veio é saber para onde vai. Mas a tese mais difundida é que veio de Portugal ou de alguma região de Portugal, ou da Provença, ou da Espanha. Mas ela traz elementos, na verdade, muito próprios de um Brasil já constituído enquanto cultura. Por exemplo, em Portugal não tinha um ciclo de histórias do boi, coisa que é típica do Nordeste. Não tinha esse ciclo na Não Europa? tinha, Quer porque dizer, foi criado aqui esse ciclo histórico sobre o boi. Isso, porque o Rio São Francisco, se a gente estudar a história, vai ver que ele já se chamou Rio dos Currais, por causa da constituição das fazendas de gado. Então, o nosso cordel, na verdade, eu acho que ele tem elementos, sim, dessa tradição que vem Da Europa. da Weimar, né? Uhum. Mas ele se tornou essencialmente nordestino e, por extensão, brasileiro, né? Uma coisa nossa mesmo. E quais são os temas mais tratados? Porque há uma diversidade de temas. Lendo, não é, os cordéis que você traz aí no seu livro, eu percebi uma grande variedade de temas. Como é que eles levantam esses temas para fazer os cordéis? Eu posso falar de mim enquanto cordelista, que até mesmo no meu trabalho procuro abarcar essa diversidade temática. E na antologia isso está muito presente. A gente tem o Soldado Jogador, que é um conto, né, de esperteza. Ele consegue enganar o sargento que tinha intenção de prejudicá-lo, associando as cartas, né, do baralho às figuras, ao sagrado mesmo. E a gente tem, por exemplo, O Feiticeiro do Reino do Monte Branco, que é um conto de encantamento. A gente tem Pedro Malazarte e o Adivinhão, que também tem essa coisa da esperteza. Então, são temas que estão muito presentes, o encantamento, o amor, o sofrimento. E a gente percebe que são temas que estão na literatura universal também, não é? Sim, porque o Que cordel é universal. Mas temas assim que estão nos livros, né, nos grandes contos antigos e que também são trazidos para essa linguagem própria do cordel, não é? Sim, até porque o poeta de cordel ele estava muito antenado. A gente tem desde o universo de Carlos Magno, né, do imperador Carlos Magno da França, neste aqui, do mesmo autor de O Soldado Jogador, né, o Leandro Gomes de Barros, que foi quem, de certa forma, conduziu, né, esta bandeira, Aqui quem no ergueu Brasil. mais alto do cordel Ele no é um dos Brasil. pioneiros, não é? É um dos. Ele e um poeta chamado Silvino Perauá de Lima, também paraibano, Chagas Batista, João Martins de Ataíde, são poetas que surgem no início, né, da produção sistemática do cordel no Brasil. Você diz no seu livro, e isso é conhecido por todos, que o cordel é bem típico do Nordeste brasileiro, não é? Mas há outras regiões do Brasil que também se expressam dessa forma literária pelo cordel? É semelhante, mas não igual. O Rio Grande do Sul tem também uma poesia popular muito bonita. E o João Simões Lopes Neto,
que foi um grande escritor gaúcho, trazia aquela linguagem, né, fantástica do povo gaúcho, que dava a identidade, né, o sentido de identidade. Ele recolheu São Cepê, escrito em cestilhas, não se sabe quem é o autor. E a música sertaneja, vamos pegar a música sertaneja de São Paulo, que existia muito tempo antes do disco, e as modas de viola, que são poesias também, e que lembram muito, apesar de reduzidas, né? Lembram muito a imagem do cordel. Então, é uma poesia Mas popular você fala no da Brasil. música popular, a música sertaneja de São Paulo, mais antiga, Mais né? antiga, não essa coisa mais aí moderna. que não tem... Desvirtuou um pouco. Que desvirtuou, que é o pop internacional, que pega o rótulo de sertanejo, mas de sertanejo tem bem pouco ou quase nada. Isso. Falo de Tonico e Tinoco, Sim, de Tião Carreiro e Pardinho, enfim, dos mestres Da música sertaneja. da música não é? sertaneja, que hoje chamam de raiz. Você afirma na apresentação que o cordel pode ser considerado atemporal e que ele se sustenta sobre duas colunas, né? Que eu achei fantástico. Uma é a tradição e a outra é a contemporaneidade. Como é que se dá isso? Parece que são duas coisas que são opostas, não é? São opostas, mas se complementam. O sentido da temporalidade é justamente este. Em todas as épocas, a gente vai ter essa mesma necessidade de recorrer à imaginação. O mundo da criança, por exemplo, e eu conheci o cordel ainda bem pequeno, é um mundo mágico, não regido pela lógica. Então, é nisso aí que a gente vai encontrar com a poesia do cordel, onde há uma predominância dos contos de encantamento, os cordéis, os romances de encantamento, como nós costumamos dizer, são muito comuns. E a antologia, que é este trabalho, né, no qual eu tive a honra de trabalhar, expressa bem isso, essa riqueza, né, esse encantamento que é de todas as épocas. E aproveitam fatos que são atuais para fazer na forma do cordel, mas com um tema que é bem atual, né? Você tem, parece que um deles aí para nos mostrar. É até um folheto bem típico, né? Bem tradicional. E olha que interessante, como é que se chama? É a chegada do diabo no Big Brother. Isso. Esse é bem a tradição e a contemporaneidade. Isso, não porque eu falo dos 7 pecados capitais encarnados em 7 pessoas que ficam enjaulados, né, na casa lá do Big Brother. E aí surgem 7 demônios que são a encarnação desses pecados e levam essas pessoas para o inferno. Aí diz assim, eles tentam fazer um programa lá também, e fala, Satanás se danou-se, quase morro de gastrite, deixo sair estas pestes para que o mal maior se evite, pois até mesmo no inferno, safadeza tem limite. Então é o universal na atualidade, pegando esses elementos típico, né? Um assunto super atual. Da mass media, né? Total. Você fala que o Leandro Gomes de Barros, né, que abre o livro com o cordel, o soldado jogador, ele é um dos pioneiros, né, na arte do cordel. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, nos dar a conhecer um pouquinho do Leandro e sobre o que é o cordel dele, que é o soldado jogador. Correto. O Leandro, ele nasceu na Paraíba, num lugar chamado Pombal. De lá mudou-se para Pernambuco até estabelecer-se no Recife, a capital pernambucana, uma das cidades mais desenvolvidas do país na época. A época é final do século XIX, início do século XX. Ele aproveitou que havia uma estrutura gráfica que estava ficando obsoleta e comprou, por um preço não muito alto, uma prensa, na qual ele passou a imprimir os próprios folhetos. Ele mesmo que imprimia os folhetos. Ele mesmo que imprimia, ele mesmo que os vendia, normalmente nas estações de trem. Tanto que ele tinha uma raiva danada dos ingleses, que os ingleses vieram para Pernambuco para fazer, né, para a construção de uma estrada Great Western, e ele ficava muito bravo com os ingleses porque não deixavam que ele vendesse os folhetos nos trens, que normalmente ele ia de graça para o sertão, onde ele os comercializava. Tanto que ele fez um cordel
que é o testamento do cachorro, em que um cachorro de um inglês morre e aí ele pede ao padre que dê extrema-unção. E aí Ao ele cachorro? ao cachorro e acaba pagando o padre e depois este também acaba convencendo o bispo. Este episódio está no Alto da Compadecida do É Suassuna. mesmo, está no Alto da Compadecida. Então ele pega esses elementos, né, de crítica social e acaba levando também para o cordel. E no Soldado Jogador é isso, um soldado tem um sargento que acaba tensionando, né, levar o preso por acreditar que ele estava num local sagrado e jogando cartas, o que era proibido. Então ele pega e associa estas imagens do baralho com o sagrado. Por exemplo, o Azer diz que lembra que só tem um Deus onipotente. Ele arrumou uma forma de ludibriar. De ludibriar. E este conto, né, esse conto de Ricarte, o Soldado Jogador, está na tradição de vários países do Velho Mundo. E ele soube pegar isso aí e dar um tratamento muito nosso, né? Eu acho que o cordel é isso. Ficou bem brasileiro, né? Bem nosso mesmo, né? Antropofágico, se a gente for usar aqui um termo do Oswald de Andrade, de pegar coisas de outros países, de outros povos e dar essa marca, essa identidade nossa. Interessante. Você fala numa passagem da sua apresentação que a distância que existe no tempo, né, entre esse cordel do Leandro Gomes de Barros, que é o Soldado Jogador, que é o primeiro que abre a antologia, e o último, que é seu, que é as Três Folhas da Serpente, diz que há um espaço de tempo aí de 100 anos, de um século. Isso quer dizer que a produção do cordel foi contínua durante esses 100 anos? Gostaria que você comentasse. Foi sim. Como eu digo também na apresentação, ela conheceu cumes e abismos. Já chegou, por exemplo, um cordel como A Chegada de Lampião no Inferno, que vendia 10 mil, não se fazia uma edição de A Chegada de Lampião no Inferno com menos de 10 mil. Então, imaginemos, né, um livro hoje, para ter uma tiragem de 10 mil, o quanto é preciso para se chegar a isso. É difícil, eles fazem uma tiragem normalmente de 2, 3 mil, quanto muito. Eu trabalhei muito tempo em editora, né? Então estou a par dessas informações. Mas no caso do cordel, a indústria gráfica do cordel, ela não passou incólume, né, as crises econômicas que, felizmente, parece que não tem assolado tanto o nosso país, mas que fazem parte, né, da nossa Aos caminhada. altos e baixos, não é? E o cordel também acabou pagando por isso, a mudança nos costumes, a migração, a mudança, né, do modo de vida sertanejo, o êxodo rural para as cidades. Esse deve ter sido um fator bem marcante, não é? Certamente. Então, apesar de tudo isso, o cordel se manteve de pé. E a obra do Leandro Gomes de Barros, que é o nosso desbravador, o melhor dela, ela é muito extensa, é publicada sem interrupção há mais de 100 anos. É um fato notável. Isso é ótimo. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Marco Aurélio fala um pouco mais sobre o cordel e a literatura popular brasileira. Até já. O Arte e Letra está de volta com Marco Aurélio, autor de Antologia do Cordel Brasileiro. Marco, como nós estávamos falando, né, a respeito do seu livro, você traz cordelistas de várias gerações, né, que compõem a coletânea toda. Como é que foi essa seleção? Foi você que escolheu? Que critério você fez uso? Fui eu que selecionei. Esse trabalho, na verdade, ele vem sendo feito há algum tempo e tem a ver também com
com o subjetivo, com o individual, com o sentimental, com as lembranças afetivas da minha infância, mas eu busquei textos que não fossem tão conhecidos. Por exemplo, A Guerra dos Passarinhos, do Manuel de Almeida, é um texto inacreditavelmente inédito. Ele foi debutar na antologia. Na apresentação você disse que a tecnologia, durante muito tempo, foi assim uma certa inimiga do cordel, né? Mas parece que isso mudou um pouco de figura. Como é que é o papel da tecnologia hoje para o cordel? Hoje, por exemplo, nós temos a internet, que pode ser uma potencial aliada. Exatamente. Corre-se o risco, né, de haver apropriação indébita, enfim. Mas que é um grande meio de divulgação do cordel também, não é? E faz até lembrar, né, da forma como os cordelistas antigos divulgavam sua obra. Liam um trecho, deixavam as pessoas aguçadas, né, querendo saber o final. Mas não contavam, não liam o final. A gente também pode ir no blog, no site, coloca um trechinho e diz, quer saber o final? Se você quiser saber o restante. Então é uma potencial aliada, sim. Você mescla cordelistas de várias gerações, né? Há desde os pioneiros até cordelistas atuais, como você. Qual é a diferença, o que você percebe entre os cordelistas antigos e os da atualidade? A gente tem que seguir uma cartilha. Por exemplo, a maior parte, neste livro aqui, maior parte não todos, são cordéis que têm 7 sílabas poéticas. Podem ser em sextilha ou em setilha, mas a forma ela é rígida, né? A gente tem que seguir uma cartilha que é a chamada redondilha maior, né? Usada por muitos poetas dos mais variados gêneros. A gente tem, obviamente, hoje, como se teve antigamente, poetas que iam por um outro caminho, poetas que muitas vezes ficavam só no cordel jornalístico, no cordel circunstancial. Neste caso, eu busquei poetas que tinham mais a ver com a poesia tradicional, aquela que está mais entranhada na alma do povo. Você acha que o cordel ainda mantém as raízes dos cantadores das feiras? Porque se ouvia muito, né, pelo Nordeste, eles cantando os poemas do cordel. Ainda se mantém essa raiz? Não na mesma proporção. Porque a gente tem que entender o seguinte, o cantador repentista, ele não é, via de regra, cordelista. Tem cantador repentista que é também cordelista. Certo. Há uma grande diferença aí, né? Ah, sim. Até porque para se fazer um cordel tem que sentar, tem que pensar, tem que escolher um tema. E o repentista, ele faz de súbito, né, naquele momento. Só que ele jamais vai escrever um cordel com uma história de improviso. Isso é impossível. Não é impossível. A menos que ele tenha já na cabeça. Então, o cantador, muitas vezes, ele ia para os desafios e quando chegava uma parte da noite, aí cantava-se o cordel. Ou então, expunha em algum lugar, numa lona, numa maleta, que é mais fácil até de se fazer o deslocamento, né? Ou quando chegava um fiscal querendo cobrar uma taxa, dava tempo de correr, né? Naquele tempo cobrava-se muito isso. Mas a questão do cantador mesmo, até por conta das mudanças impostas pelo tempo, hoje não é tão frequente essa associação. Mas, enfim, a tradição continua de uma forma ou de outra. Nós vamos agora, Marcos, apreciar um pouco do seu trabalho com a leitura de um trecho do livro pelo professor Armando Prazeres, que também é um estudioso da literatura de cordel. Até hoje, nesta vida, a minha mente não cansa de guardar alguns passados na gaveta da lembrança, dramas que foram vividos no meu tempo de criança. Quando eu tinha mais ou menos de 8 a 10 anos de idade, tinha uma vida inocente, sem entender a maldade. Olhando em todos os ângulos, só via a felicidade. No quintal da minha casa existia um juazeiro alto, bonito e frondoso, que sombreava o terreiro. Por isso era para os pássaros um abrigo verdadeiro.
Faziam dele morada centenas de passarinhos, casados que lá viviam por entre folhas e espinhos. Para a criação dos filhos, construíram belos ninhos. Esses ninhos eram feitos de folhas secas e palhas, gravetos e algumas fibras, tecidos sem haver falhas, servindo à procriação dos seus donos pelas galhas. No frondoso juazeiro, onde as rolas juritis viviam com os canários, os chechéus, os colibris, os chorróis, as patativas, os vem-vens, os bem-te-vis. Este é um folheto escrito pelo Manuel de Almeida Filho, um poeta nascido na Paraíba, mas que fez sua vida, né, em Sergipe, e até hoje estava inédito. Então ele descreve uma fauna alada fantástica, que até eu mesmo, nem eu conhecia, não é, todos os pássaros, todas as aves que ele consegue reunir, e de uma beleza poética assim que emociona. Realmente, é muito bonito. E a gente pensa como, né, o autor morreu em 1995, então a antologia cumpriu também um papel fundamental de trazer à tona... Resgatar isso e divulgar, porque é muito bonito. Por se tratar de um autor da grandeza do Manuel de Almeida Filho, então foi muito oportuno. Nossa, é um valor imenso que você tem aí nessa antologia, não só por esse trabalho, mas por todos os demais. Realmente. A literatura de cordel, o que você pensa a respeito? Está ultrapassando a barreira dos livros e dos folhetos? Hoje nós podemos dizer que essa literatura cordelista está mais difundida no nosso país? O que você pensa sobre isso? Em relação a esta ultrapassagem, eu acho que ela acontece já há muito tempo. O nosso Mário de Andrade, né, imortal, autor do Macunaíma, ele já citava Leandro Gomes de Barros e Ataíde nos seus trabalhos de pesquisa, até porque ele estudou também as tradições do nosso povo. O Suassuna, o nosso mestre Suassuna, com o Alto da Compadecida, em 1955, já havia levado 2 folhetos de Leandro para o cordel. E o Glauber Rocha também usou a estética do cordel em filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, por exemplo. O Drummond, né, nosso imortal poeta, também escreveu Cordel Ferreira Goulart. Então, acho que sempre houve. O que eu acredito que hoje haja é uma atenção maior da mídia para esse tipo, né, de poesia. Eu tenho a impressão, não sei se estou correto ou não, que a literatura de cordel era tida como uma literatura de segundo tipo, por exemplo. Isso. E agora não. Está se percebendo que ela é a expressão cultural de toda uma região, não é? Que trabalha isso como literatura pura mesmo, é arte pura. É arte e, ao mesmo tempo, eu acho que confundiu-se muito a forma com que o cordel foi impresso, foi divulgado, o conteúdo com a forma. Provavelmente. A essência com a forma. Isso foi ruim, muito embora a gente saiba que o cordel é o texto, não é aquilo que o embrulha, que o veste, é o texto. Felizmente, hoje a gente conseguiu derrubar, né, esse preconceito. Está superado já, ótimo. Ainda bem. Além de tudo, a arte da capa está muito bonita. São xilogravuras, né, de Erivaldo, que é responsável pela ilustração de vários livros, de vários folhetos de cordel. Qual é a importância que vocês dão a capa do próprio folheto do cordel? A ilustração da capa. Ela é importante? É muito importante. Ela tem que chamar a atenção, independente se é cheiro, se é desenho, como este aqui, como que nós já mostramos, né, do Leandro, se é de uma forma mais... Que antigamente eram quase todos assim, não é? Isso. A gente tem até aqui alguns cordéis bem antigos do acervo da minha avó. Esse aqui é um cheiro, Esses são bem antigos, bem não é? antigos, década de 50, 40. Este aqui é um clichê zincografado. Zincografado, Isso, diz? que é em metal, pegava-se uma foto, um cartão e fazia esta montagem. E esta aqui é a famosa capa cega, em que não há nenhum desenho, né, Só nenhuma as ilustração. letras.
Só escrito. O título ou algum enfeite em torno do título. Enfim, são muitas as formas São de se ilustrar bastante, um sim. cordel. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, para nós irmos finalizando, qual a importância de Patativa do Assaré para o cordel? O Patativa, indo na contramão do que muitos pensam, ele não tem uma importância grande para o cordel. Ele é importante para a poesia popular numa definição mais ampla. E, embora ele tenha escrito alguns cordéis, ele não gostava muito do cordel. Ele, na verdade, se destacou mais como poeta matuto. E o poeta de cordel, como a gente vê na antologia, ele não escreve numa linguagem matuta, ele procura escrever num português, digamos assim, correto, sem entrar muito nessa questão da linguística, mas ele diverge do poeta matuto neste particular. E o Patativa, tendo escrito alguns cordéis, ele também é arrolado como cordelista, mas ele não está entre os grandes nomes do cordel, embora esclarecimento esse. seja um nome maiúsculo, né, da nossa poesia popular. Ótimo. E você está com alguma produção para sair, nova? O que você está fazendo? Tem bastante? Tem um monte. Na terça mesmo eu acabei escrevendo, de uma sentada, como a gente costuma dizer, uma história chamada O Príncipe que trouxe... Não, O Pobre que trouxe a sorte de casar com uma princesa. Quer dizer, vai virar príncipe depois. Inverteu a história. Isso. Tá bom, sucesso para você e muito obrigada. Eu é que agradeço e boa sorte. Hoje no Arte e Letra tivemos a presença de Marco Aurélio, autor de Antologia do Cordel Brasileiro. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.